Hoje, se você não tiver os empresários conscientizados à questão de riscos, a gente corre riscos, né, desnecessários, e isso pode levar a eventos catastróficos, como aconteceu recentemente lá na Boate Kiss. Então é uma questão muito mais de conscientização para a gente poder deixar os empresários realmente e seus gestores, né, de uma certa forma preparado para eventos que possam ocorrer e de uma certa forma que a empresa possa passar por esse momento com tranquilidade. E quando você trabalha na prevenção, a sua gestão de risco é muito mais tranquila, né? Prevenção, obviamente, que vem acima de tudo, né? Quando você se previne e você consegue levar isso adiante fazendo uma boa gestão de riscos, você consegue minimizar e às vezes diminuir muito, né? E até eliminar alguns riscos eminentes que tem, que você observa que a grande maioria desses incêndios acabam ocorrendo muitas vezes por falta de manutenção, por curto-circuito, né? Por má administração do local de risco. Então é muito importante que você tenha uma prevenção adequada para você poder fazer uma boa gestão do seu risco. Você tem que estar preparado com o seu ambiente, você tem que ter saídas de emergências, planos de contingências, né? Então isso leva a você deixar o seu público, ou seja, se for uma empresa, você deixar os seus colaboradores de forma orientado, né, para que eles possam, em um determinado momento de um incidente ou de um acidente grave, ter a noção para onde vão, como fazer para poder sair daquele processo. É aquela coisa momentânea, né? As pessoas pegam aquilo que aconteceu, fica na mídia, corre e tal, mas daqui a pouquinho todo mundo se acomoda e acaba não fazendo o que tem que ser feito da maneira, porque o dia a dia é muito corrido, os empresários às vezes não estão focados naquilo, mas tem que ser feito um trabalho, é um trabalho diariamente, constantemente, para que isso possa tirar esses riscos, esses impactos, que é muito catastrófico às vezes. Quando você passa no momento da prevenção, hoje no seguro, por exemplo, no seguro de riscos, né, patrimoniais, a prevenção ela é avaliada de uma maneira muito séria em função até do seu custo-benefício. Tem algumas empresas que eles até não conseguem fazer o seu seguro, não conseguem colocar o seu risco justamente por conta do risco não estar adequado para as necessidades, ou melhor, para a transferência desse risco para a seguradora, né? Então, se você não fizer um trabalho de conscientização, uma prevenção adequada para você, na sequência, ter uma gestão do seu risco e entender aquilo que é possível ser transferido e aquilo que não dá para ser transferido, você realmente vai ficar, às vezes, na mão. Existem empresas hoje que estão sem seguro porque não conseguem, pela sua atividade ou até pela sua gestão de risco, né, não consegue a transferência dele para o mercado de seguros. A gente voltou até a nossa apresentação para medidas de prevenção e de conscientização da manutenção de medidas de segurança contra incêndio e emergência, tendo isso a partir do Corpo de Bombeiros. Então a palestra a gente faz um estudo de casos do que já aconteceu até em outros países e traz para a realidade até como uma forma de chocar e ver da necessidade de manter essas medidas de segurança contra incêndio. O que acontece na nossa sociedade é que quando há cobrança de órgãos públicos, então vai fazer a fiscalização, se adequam às medidas. E com o decorrer do tempo elas vão precarizando. Por quê? Até ter uma nova vistoria. O auto de vistoria ela dura basicamente 2 anos, locais de reunião de público 1 ano. Então durante esse período, essas condições essas medidas de segurança contra incêndio elas vão decaindo. Se houvesse uma conscientização e que houvesse um gerenciamento por parte dos proprietários responsáveis, essas medidas sempre se manteriam nas mesmas condições. E é isso que a gente busca fazer, essa conscientização e uma cultura prevencionista por parte dos empresários. Essas mudanças de paradigmas, a gente vê que no nosso país elas decorrem de tragédias. Eu acredito que em todo mundo isso ocorra. A gente aprende com a tragédia, com o mal, né? E isso não é diferente no nosso estado. A gente tem uma legislação de prevenção contra incêndio que hoje praticamente adotada em todo o país, porque ela é muito ampla, então ela aborda vários sistemas. São 44 instruções técnicas que falam de medidas de segurança contra incêndio. E nesse contexto, a gente tem um novo paradigma, que é a boate no Rio Grande do Sul, em que está se mudando. A gente está repensando algumas coisas. Então, tanto que há propostas legislativas para outros parâmetros, outras coisas para que se adequem e para que o fato não ocorra de novo. Então, esse senão do país de crescer com tragédia, ele é algo inerente à própria humanidade, a gente acredita. Cada tipo de edificação, cada ocupação, então as dimensões, as características da edificação e o tipo de ocupação, elas demandam medidas diferentes. Então elas são tratadas particularmente. Não dá para se falar quais são as medidas que se adotam, não. Tem medidas gerais, mas tem medidas específicas para cada tipo de risco. E é isso que o nosso sistema ele adota, né? Então, de acordo com cada edificação, cada ocupação,
tem medidas que têm que ser adotadas. O nosso sistema ele é prescritivo, então obrigatoriamente o serviço do bombeiro, estando aquelas medidas de acordo, se expede auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.